Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, listando personagens. Eu vi que vocês gostaram bastante, principalmente do das bijus, né, de Naruto. Então, por conta disso, eu tô fazendo mais um rank aqui, mais uma lista, e eu espero que vocês gostem. Essa lista vai ter 20 personagens, porque eu separei aqui um monte de protagonista, só os famosinhos que todo mundo deve conhecer. Então, essa lista vai ficar imensa. Eu tentei gravar primeiramente esse vídeo já alguns dias atrás, não consegui. Ficou, tipo, um vídeo absurdo de mais de 1 hora. Então, pro vídeo não ficar tão grande assim, pra não ficar maçante pro pessoal que, né, estiver vendo o vídeo, então eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes, tá? Eu vou estar fazendo do 20º aqui até o 11º e depois do 10º até o primeiro mesmo, vídeos separados, fechou? Então, bora lá, senão o vídeo vai ficar imenso também, mesmo sendo só 10 personagens. E só queria deixar claro aqui também que eu tô deixando a minha opinião. Então, cada um que tá nessa lista aí tá na minha opinião, o que eu acho mais legal, o que eu acho menos legal. E eu vou estar, obviamente, citando os motivos do porquê. Então, talvez esse vídeo fique um pouco longo. E eu sempre quis dizer isso. Então, se você tá aí assistindo esse vídeo, pega uma pipoquinha, pega alguma coisa pra você comer. Como é que o Zangado falava? Pega algo leve pra você comer. Acho que é isso, né? E vem com o tio. No caso, vem com o Narzinho. Vem comigo. Qual desse ficou mais legal? Em 20º lugar, eu deixei o Meliodas, de The Seven Deadly Sins, ou, pra quem não conhece por este nome, Nanatsu no Taizai, é como eu conheço e eu acho que como a maioria das pessoas conhece também. Eu deixei o Meliodas em 20º porque, primeiro, eu imagino que seja um personagem que todo mundo conheça, mas o Meliodas tem um problema, cara. O Meliodas, ele tem muitos problemas em questão da personalidade dele, até que faz ele ser um personagem muito odiado por muitas pessoas que eu conheço, que odeiam ele, e pra falar a verdade, eu também não gosto muito dele, até porque o Meliodas tem um jeito exatamente de personagens que eu, mano, abomino, detesto e acho nojento, doente mental. Então, tipo, se eu tivesse falando que eu gosto do Meliodas, eu estaria compactuando com isso, e como não é o que eu quero, eu vou deixar ele aqui em último lugar. E também porque eu acho que não tem nenhum personagem que eu consiga pensar aqui na hora que seja pior do que ele, pelo menos dos famosinhos, né? Porque pior tem, mas não é de animes tão conhecidos, também não quero ficar divulgando aqui. Quanto menos eu puder divulgar anime doente, é melhor. Então ele vai ficar aqui em 20º lugar. Em 19º lugar, eu deixaria o Izuku Midoriya de Boku no Hero Academia. Uma Hero Academia, pra quem, né, tá mais familiarizado desse jeito. Eu deixo o Midoriya aqui porque, mano, o cara é CLT, ele só se ferra. Que mensagem positiva tem nisso aí, cara? Ele até começa a série legal, né? Ele começa ensinando que você não deve desistir, mesmo que você não tenha as qualidades necessárias, né, pro mundo, né, de onde você vive, enfim. Por exemplo, o Midoriya nasceu sem poderes, né, em um mundo onde 80% da população tinha poderes, então ele era meio que considerado azarado por conta disso, mas ainda assim ele foi atrás, correu atrás dos sonhos dele, dos objetivos dele, e queria se tornar, e tinha potencial pra se tornar o melhor e o maior herói do mundo, né, mas acabou virando um CLT ferrado, e no final das contas eles tentaram fazer um extra pra tentar salvar o personagem, principalmente o romance dele com o Araki, que foi pífio, e eu não vi, então não tem como dizer, mas eu imagino que também não tenha melhorado tanto assim a questão do Midoriya. Então pra mim ele fica aí em 19º lugar. Em 18º lugar fica o irmão do Midoriya, na minha opinião, que é o Tanjiro, cara. O Tanjiro Kamado, o protagonista de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba pros mais íntimos. O Tanjiro todo mundo já deve saber, né, a lore dele, mas eu vou fazer um breve resumo aqui. Basicamente o Tanjiro se tornou um caçador de Oni que procura salvar a irmã dele, a Nezuko, que acabou se transformando em uma Oni. E bom, o Tanjiro é aquele clássico personagem igual ao Midoriya, por isso que eu chamei ele de irmão do Midoriya, porque, mano, ele é bonzinho, ele faz tudo pelo bem, ele raramente fica chateado, triste, estressado, raramente demonstra outras facetas ou outros tipos de personalidade, o que eu acho, na minha opinião, que deixa o personagem um pouco vazio demais. Mas eu vou deixar o Tanjiro acima do Midoriya, porque diferente dele, o Tanjiro conseguiu ficar com o que ele gostava, assumiu os sentimentos dele, e ainda por cima ele não teve uma vida medíocre no final, tá ligado? Então eu acho o Tanjiro legal, acho que mesmo o final de Demon Slayer tendo sido ruim, não tem nada a ver com o personagem. O personagem é o personagem, a obra é a obra, então eu acho que pro final do personagem tá satisfatório, acho que ficou legal. Em 17º lugar, eu não sei porque eu deixei esse personagem aqui, mas ele até que tem um plot legal, então eu vou colocar em 17º lugar. O Song Jin-woo de Solo Leveling. Todo mundo deve conhecer Solo Leveling, todo mundo deve hypar Solo Leveling, enfim, acho que eu sou o único ser na face da Terra que não hypa Solo Leveling. Mas beleza, pra quem não conhece o Song Jin-woo, ele é basicamente um moleque muito ferrado, é uma Midoriya da vida, não tem habilidade nenhuma, é fraco pra caramba, entra numa dungeon, eu acho que eu não posso falar essa palavra, então ele é derrotado na dungeon, e aí basicamente ele acaba quebrando o sistema do mundo onde ele vive, e ele vira o ser mais poderoso e absoluto de todos daquele universo. E aí fica super arrogante, egocêntrico e chato pra caraca de assistir. Então, pra quem não conhece o Ju, tá aí o resumo sobre ele. E eu deixei em 17º lugar porque pra mim ele é um personagem mais humano no começo do anime, no caso no primeiro episódio. Ele é um personagem que você se identifica até com a realidade dele, você vê que ele tem problemas, tem contas pra pagar, tem a
irmã e a mãe dele pra ajudar, enfim. Então ele é um personagem bem humano até certo ponto, até ele literalmente quebrar a Matrix, mas antes disso ele é um personagem que você simpatiza bastante e eu acho que só esse começo, só essa introdução dele já dá um potencial enorme pro personagem, melhor do que os personagens que eu deixei abaixo dele na lista. Mas é discutível, talvez o Tanjiro fique acima dele por ter um final legal e o Tanjiro não ter se perdido no meio do caminho por virar um bicho hiper mega poderoso e, sei lá, acho que o Tanjiro fica acima, na real, vamos inverter isso aí, tá? Ninguém viu nada. Em 16º lugar, pra mim, fica o Ichigo Kurosaki. Mano, o Ichigo é um personagem que eu gosto, velho, eu gosto da personalidade dele, acho ele um cara ignorante, engraçado e divertido até certo ponto. Acho que o Ichigo, ele tem uma personalidade legal. O que ferra ele é literalmente o cara ser metade de todas as raças do universo inteiro de Bleach, o que pra mim deixa o personagem extremamente raso e, porra, fica sem graça pra caramba, cara. Pra que colocar tanto poder num personagem, velho? Se você dá todas as raças do universo do seu anime, da sua obra, pra um personagem, pro protagonista, qual que é a utilidade dos parceiros, velho? Porque assim, o Ichigo tem muito amigo ao redor dele, tá ligado? Ele tem a Orihime, que, tipo, é Quincy. Ele tem o Ishida também, que é Quincy. Ele, tipo, tem um pessoal lá que é de outras raças, sabe? O Shed, ele é um Fullbringer, né? Então, tipo assim, tem outros personagens em volta do Ichigo que são outras raças. Não precisa do Ichigo ser todas as raças do mundo, velho. Só vai fazer nascer uma criança ainda mais poderosa, tipo Boruto, e vai ser chato pra caramba de acompanhar. Ainda que Boruto nem tá, tipo, Boruto deu uma melhorada. Só que se tiver o filho do Ichigo, eu duvido que vai ser bom, tá ligado? Porque o moleque vai ser literalmente o bicho mais poderoso de todos. E eu vi até uns trechinhos, né? Eu não sei exatamente, então talvez esta parte que eu estou sendo um pouco leigo. Mas o moleque nasceu e ele já tinha, tipo, um fragmento do Rei das Almas, que é, tipo, o bicho mais poderoso, supremo de Bleach dentro do moleque, sabe? Então, é tipo é um Boruto 2, velho. É muito roubado, então, tipo, não tem graça, sabe? Pra mim, a graça em um anime, numa obra, é o personagem conquistando as coisas e evoluindo e amadurecendo. E se não tivesse amadurecimento, o moleque já ser forte desde o início, qual que é a graça, velho? Então, pra mim, o Ichigo fica aqui, tá? Eu não tô julgando o filho do Ichigo, estou julgando o Ichigo, então vamos voltar pro Ichigo, né? E o Ichigo, pra mim, fica em 16º lugar, porque não tem como subir mais ele, porque eu acho ele um personagem muito raso nessa questão, e eu acho que isso estraga o personagem pra caramba. Se fosse só a personalidade dele, se ele fosse um personagem meio meia boca e fosse conquistando as coisas a partir dele mesmo, e tipo, sei lá, ele só tivesse o poder Hollow, pô, seria muito legal. Mas não, ele tem todos os poderes. Acho que se fosse meio Hollow e meio Shinigami já tava bom, não precisava ser todas as raças, achei isso um exagero, e sei lá, pra mim ficou sem graça. Em 15º lugar, eu deixo o Asta de Black Clover. Eu acho que não tem como falar Black Clover em japonês, porque o nome do anime realmente é Black Clover em todas as línguas. Mas basicamente o Asta, ele é o protagonista, né? Eu diria que ele seria meio que o protagonista duplo, né? Não sei, tipo, o Yuna é tipo o Sasuke, né? Então, acho que dá pra dizer que o Asta é só o protagonista, né? Já que ele é tipo Naruto, então é isso. Mas basicamente o Asta é um menino que nasceu sem magia nenhuma, e um mundo onde, adivinhem, todos têm magia. Tipo, mano, eu sei que é a mesma proposta. Shonen é assim, não tem o que fazer, rapaziada, aceitem. Mas aí ele acaba descobrindo que tem um poder mega poderoso, só que é o trevo de 5 folhas, que é do Capiroto. E agora ele tem que lidar com esses poderes e ficar super poderoso, mas na verdade o Capiroto dele é esse bichinho aí, é todo kawaii que fica do lado dele, que inclusive é a cópia dele, né? Deve ser o irmão dele, sei lá, eu não sei porque não acompanho Black Clover, não até o final, mas é basicamente isso. Black Clover tem lutas legais, o Asta é insuportável no começo, tipo, mano, o Asta, ele facilmente, se fosse só os primeiros episódios, estaria em último lugar. Não, em último não, porque pior do que um assediador não tem como ele ser. Mas tipo assim, o Asta estaria em penúltimo facilmente, sabe? Porque realmente o Asta é um personagem extremamente chato no começo, mas depois que ele aprende que tem como você regular o volume do microfone nas ligações, aí ele começa a falar mais de boa e aí, tipo, fica muito mais legal. Mas o Asta é insuportável, velho. Depois ele vai ficando um personagem mais legal, ele vai tendo mais personalidade e, pasmem, olha que legal, ele não tem todos os poderes do mundo daquele anime, daquele universo. Ele é literalmente, só tem aqueles poderes, só que ele faz variações daquele poder, tipo Naruto. Ele tem o Rasengan, tem o Rasen Shuriken, tem o Odama Rasengan, tem o Rasengan e mais 300 milhões de variações de Rasengan. Então pra mim o Asta fica aí, eu acho ele um personagem legal. Eu até colocaria ele acima do próximo da lista, eu fiquei realmente em dúvida, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Em 14º lugar, pra mim, fica o Luffy, o Monkey D. Luffy de One Piece. Todo mundo conhece o Luffy, né? Pelo amor de Deus. Então, dispensa apresentações o Luffy, vamos direto ao que importa. Antes de muitos fãs de One Piece virem me xingar e reclamar e falar, meu Deus, como você pode deixar o Luffy em 14º lugar? Mano, a lista é minha. Zoeiras à parte. Cara, eu deixei o Luffy em 14º lugar porque basicamente eu não sou tão fã de One Piece assim, eu tenho que admitir, eu já fui mais fã de One Piece. Na minha visão, na minha opinião, o que eu acompanhei de One Piece, né, o que eu fui vendo de One Piece, ele foi decaindo muito. Pra mim, eu acho que a qualidade foi ficando pior. Não a qualidade de animação, mas a qualidade de escrita. A animação eu não sei, porque eu não vi. Eu tava vendo o mangá e pra mim, sei lá, começou a ter uns apelos meio sexuais, na minha opinião, por parte da arte do mangá. E, sei lá, eu parei de acompanhar One Piece. Então eu fiquei meio que acompanhando só os spoilers, né?
e evitando a parte do apelo sexual, né, o hate desnecessário, o fanservice, eu acabei percebendo, né, por cima das polêmicas e tudo mais, que One Piece tá decaindo, na minha opinião, e eu acho o Luffy um personagem que não evolui, sabe? Eu gosto muito da personalidade do Luffy até certo ponto, mas o Luffy não evolui, tipo, desde o primeiro episódio até agora, o Luffy continua sendo o mesmo personagem, e você pode até dizer, nossa, o Luffy mudou um pouco de personalidade e tudo mais, depois da morte do Ace, e beleza, o Luffy amadureceu um pouco, mas o Luffy não mudou absolutamente quase nada, sabe? Ele deu uma amadurecida, mas continua a mesma coisa. Eu, sei lá, não gosto muito do jeito dele, como, tipo, ele só pensa nele mesmo, quer estar feliz e não tá nem aí pro resto. Tipo, calha do pessoal acabar ficando bem por conta dele, mas na verdade ele tá fazendo tudo aquilo por ele. E eu acho que, sei lá, eu acho muito chato quando o personagem é tão independente ao ponto dele não ajudar as pessoas ao redor, porque, tipo, que mensagem isso quer passar? Que você é independente e que você não deve ajudar as pessoas? Eu não sei se você sabe, mas se você não ajuda as pessoas, o mundo não vai pra frente. Porque você não é a única existência no mundo, né? Então ajudar as pessoas é bom sim, faz bem, viu? Então, tipo assim, eu não gosto muito do jeito que o Luffy é, sabe? Eu acho que ele deveria ter um amadurecimento um pouco maior de personagem, na minha opinião, na minha visão. Eu acho que, tipo, ele deveria se tornar um pouco mais empático. Eu acho que ele deveria se tornar mais carismático. E, tipo, uma coisa que eu não gosto nele, e no Goku e no Naruto, enfim, é uma coisa que, sei lá, tipo, é um gosto meu. Eu acho que eles são muito ignorantes, tipo, eu acho que o Naruto é o que menos é desses três, mas, tipo, eu acho que eles deveriam ouvir mais o pessoal e, tipo, conversar sobre, sabe? Eu acho meio ignorante, tipo, ele chega a dar um soco na cara do cara porque ele não quer ouvir a história, ele acha que o cara é ruim, então ele vai bater no cara, tipo, eu acho isso meio idiota, porque isso transforma as coisas muito preto no branco, né? Tipo, o Luffy vai bater nele, por quê? Porque ele é ruim. Tipo, eu acho que deveria ser mais tons de cinza, tipo, mano, ele é ruim, mas ele também fez coisas boas, então é algo a se pensar. Tipo o Naruto no arco do Pain, eu acho fantástico como o Naruto tem que ficar pensando, tipo, mano, o Pain é muito ruim, mas o Pain também tem ideais bons, então, tipo, como reagir a isso, sabe? Eu quero muito fazer um vídeo ainda falando só sobre a luta do Naruto versus o Pain, em breve eu faço, mas pra mim é uma luta que tem muito potencial e eu acho fodasticamente foda o jeito como o Kishimoto trabalha todas as questões morais dessa luta. Mas enfim, pra mim o Luffy fica em 14º lugar, né? Voltando ao One Piece, eu acho que é isso, ele não evolui, ele tem 19 anos e continua parecendo uma criança de 5, e pra mim eu acho que não tem como subir uma pessoa assim mais na lista, mas ainda assim, pelo menos ele não grita, então é melhor que o Asta. Em 13º lugar, mano, eu acho que isso aqui vai ficar muito polêmico, velho, mas eu deixaria o Denji de Chainsaw Man. Eu sei que, tipo, todo mundo vai falar, meu Deus, mano, mas o Denji é um degenerado e tal. Tipo, a maioria das pessoas critica muito o Denji, né, não gosta do jeito do Denji, mas eu deixo o Denji aqui na frente por algumas questões. A primeira, pra vocês verem como que mesmo assim o Denji consegue ser melhor do que esses personagens abaixo. Segundo, porque o Denji é um personagem humano, não tem como você dizer que não, velho. O Denji, ele não comete crimes tipo assédio, enfim, ele não faz nada de errado, mas ele tem desejos como um adolescente normal, principalmente no jeito dele, né, que tipo, nunca teve contato a nenhum desse tipo de coisa, sempre viveu na extrema pobreza, e ele é literalmente uma pessoa que sempre viveu na pobreza e tá aprendendo a lidar com o que ele considera riqueza, né, ele vai aprendendo a ter uma certa maturidade, um grau de maturidade maior durante Chainsaw Man. Eu tô considerando Chainsaw Man a primeira parte, porque pra mim na segunda o Denji decai de novo, e aí, mano, eu não quero nem falar sobre isso, tá? Eu tô falando aqui do Denji da primeira temporada, eu tô considerando os personagens até onde eu vi, entendeu? Se eu fosse ver todas essas obras, primeiro que esse vídeo só ia ser ano que vem, e segundo que provavelmente eu mudaria muita coisa aí, mas tipo, talvez eu abaixaria o Denji, sei lá, pra baixo do Ichigo, sabe? Mas no máximo isso, se você for considerar a segunda temporada de Chainsaw Man. Mas pra mim o Denji fica aí porque eu acho ele um personagem muito humano, eu acho que ele tem decisões questionáveis sim, como qualquer ser humano, tem pensamentos idiotas também, e ele também é um personagem bem burro, idiota, mas cara, ele vai amadurecendo conforme o tempo, e eu acho que a melhor forma de demonstrar isso é vendo ele cuidando da Nayuta, sabe? Tipo, como o irmão mais velho mesmo, e você vai percebendo que ele atingiu um grau de maturidade um pouco maior depois que ela apareceu na vida dele, sabe? Então eu acho isso muito bonito e pra mim eu deixo o Denji aí em 13º lugar. Em 12º lugar, pra mim, fica o protagonista de Tokyo Avengers. Aí você pensa, nossa, você vai colocar o Takemichi. Que Takemichi, mano? O protagonista é o Mike. Assim, se for considerar o Takemichi, eu provavelmente não colocaria ele aí em cima, porque eu acho que o Takemichi ele tem uma boa proposta, mas ela é mal executada. Porque o Takemichi ele tem aquele propósito de tipo, a violência não é tudo, dá pra resolver no diálogo. Mas maluco, ser espancado não é resolver no diálogo, entendeu? Você tem que pelo menos se defender. Se você quer que a pessoa te ouça, pelo menos defenda os ataques dela em vez de apanhar igual... Eu não vou dar nenhum exemplo pra não parecer muito ofensivo, mas mano, se você quer conversar com a pessoa, primeiramente resolva, né? Tipo, se defendendo dela e não apanhando e apanhando e apanhando. Então pra mim o Takemichi ficaria tipo abaixo, sei lá, do Denji pelo menos, sabe? Mas considerando o Mike como protagonista, porque eu acho que dá pra dizer que o Mike é o protagonista, né, velho? Tipo, compartilhando o protagonismo com o Takemichi, já que a história gira meio que em torno do Mike, então acho que sim. Se for considerar o Mike, eu deixo ele aí porque é um personagem humano pra caramba. Ele é literalmente uma grande demonstração de como os traumas podem acabar ferrando a sua vida e como você pode se transformar em uma pessoa com
ideais questionáveis por conta de traumas, por conta de problemas. Eu acho que o Mike, ele reflete muito nisso. E o Mike também reflete principalmente como ele quer ser salvo, mesmo sabendo que tem traumas, mesmo sabendo que tem problemas. Ele, quando tem um braço estendido a ele, ele aceita a ajuda, ele percebe que precisa de ajuda, ele percebe que a gente só pode ser pessoas melhores se a gente realmente abraçar uns aos outros, sabe? Tipo, pedir ajuda e tá tudo bem pedir ajuda, isso não é um ato de fraqueza, muito pelo contrário, é um ato de grandeza, te engrandece como pessoa, e pedir ajuda é sempre bom porque, como eu disse, o mundo só vai evoluir se nós tivermos uns aos outros, sabe? Então pra mim ele fica em 12º lugar. Porém, eu acho que o personagem acima, até certo ponto, é melhor que o Mike, até certo ponto é pior que o Mike. Então fica questionável qual fica acima de qual aí. Inclusive, se você quiser, deixa nos comentários a sua opinião, cara. Faz aí a sua lista com esses personagens, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre os protagonistas, na minha opinião. Aí nesse você vai lá e comenta a sua lista dos seus personagens favoritos. Fica à vontade. Mas eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado também falando sobre a minha lista de personagens pessoalmente que eu gosto muito. E não sei, é isso. Deixa nos comentários a sua opinião. Pra mim, em 11º lugar fica o Eren Yeager, não sei. Protagonista de Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Eu sei que a obra ficou catastrófica de ruim no final, né? E eu sei que muitas pessoas provavelmente vão pensar, caramba, você vai colocar ele ali, mano. O cara literalmente, né, eu não sei nem se eu posso falar essas palavras, então... Enfim, o cara é um cara muito ruim, né? É um criminoso. Mas, mano, eu não tô considerando o Eren, esse Eren aí do final, enfim. Eu tô considerando o Eren como um garoto que tinha ideais bons e que foi corrompido por traumas, problemas e dificuldades. E assim, nessa questão eu acho que sim, na verdade, vamos mudar isso agora, vamos colocar o Mike em cima do Eren, porque assim, o Eren, ele teve ajuda, ele que escolheu ser desse jeito, tipo, ele escolheu salvar o mundo, entre muitas aspas, fazendo com que ele fosse o vilão, sendo que dava pra ter resolvido de uma forma em que o Eren não precisasse fazer tudo o que ele fez, sabe? Ele tinha os amigos dele ali, ele tinha como resolver isso, e eu acho que ele podia sim ter compartilhado com ele, sabe? Porque eu acho que, mano, dependendo da forma como você aborda e dependendo dos seus amigos, que no caso do Eren eram amigos de infância dele, eu sei que tem amigos que são de infância, mas não valem de nada. Já passei por situações, inclusive, que eu pensava, poxa, são meus amigos de infância, mas infelizmente, rapaziada, pelo menos grande parte das coisas, ser um amigo de infância não transforma essa pessoa no seu amigo pro resto da vida, sabe? Isso é triste, mas é a verdade. Mas o Eren, ele tinha amigos que realmente até o final se dispuseram a ajudar ele e tentar salvar ele, inclusive. Mas o Eren, mesmo assim, preferiu ir pro lado criminoso e, tipo, acabou como acabou, né? Então eu acho que o Mike, diferente dele, consegue, sim, ficar melhor porque ele teve a sua redenção, tá? Que me ajudou ele. Ele é uma pessoa melhor hoje. E deixa o cara lá, mano, andando de motinha ali de Fórmula 1, velho. Ele tá feliz, então é isso que importa. Mas bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, vai ter parte 2 em breve. Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pros amigos. Vai estar me ajudando demais. Dá um trabalhão de gravar esses vídeos, principalmente porque eles ficam muito longos. Então eu fico um bom tempo editando. Geralmente eu demoro 2 dias pra editar, então eu não sei se o vídeo vai estar saindo exatamente na sexta, talvez ele saia no sábado. Se for sair no sábado, eu aviso vocês. Mas enfim, de qualquer forma é isso. Beijão pra vocês, rapaziada. Não esqueça de beber água, de estar postura de vocês. Amo vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, sem sombra de dúvidas, que sair semana que vem. E é isso. Até mais, rapaziada. Tchau, tchau.